A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que você está aí, para que eu possa compartilhar com você uma palavra de Deus ao teu coração. No livro de Romanos, capítulo 7, o verso 19 e 20 diz assim: Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Esse texto, às vezes, é muito mal compreendido. Eu já vi pessoas usar ele para justificar o seu pecado. Para dizer assim, se Paulo, que era Paulo, não conseguia vencer a carne, o bem que ele queria fazer ele não conseguia, e o mal ele fazia, quem sou eu para resistir à carne, para resistir ao pecado? Eu também vou pecar. Calma. Se você pensa assim, não muda esse vídeo. Continua assistindo até o final, porque eu creio que a tua mente será iluminada através da palavra de Deus e você vai entender melhor como se dá essa luta contra a carne e como o Espírito Santo trabalha em nós para fazer de nós novo homem e nova mulher. O vídeo de hoje tem o tema Liberta-me de mim. Você sabia que o seu maior inimigo não é o diabo? Você sabia que o maior impostor habita em você? Porque somos nós que decidimos se queremos pecar ou não. É eu que preciso lutar contra mim mesmo para ser fiel a Deus. O diabo ele pode me influenciar, mas uma influência externa, não interna. Ele pode tentar de todas as formas atrair os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu peque. Mas ele não pode pegar a minha mão para que eu peque. Entende? É diferente. Vou dar um exemplo para você. O diabo ele é como o garçom. Ele vai colocar a mesa e vai colocar o prato. E você tem a escolha de comer ou não. Dá para entender? Então hoje eu quero falar sobre liberta-me de mim. Eu sou o meu maior vilão. Eu não preciso fazer como Adão, que colocou a culpa na serpente, a culpa em Eva. Mas na verdade a culpa era de Adão. Porque foi a Adão que Deus deu uma palavra: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi a Eva, não foi a serpente. A responsabilidade era de Adão. A responsabilidade de ser fiel, de obedecer a palavra, de viver em santidade, é minha. Eu não posso transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Então hoje você vai aprender sobre liberta-me de mim, baseado em Romanos capítulo 7, 19 e 20. Para entender o capítulo 7 de Romanos, é preciso a gente voltar um pouquinho para o capítulo 6. Veja o que é que diz no primeiro verso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A gente leu o capítulo 7, que Paulo fala sobre o bem que eu quero fazer, este eu não faço. E o mal que eu não quero, este eu faço. E eu disse que muita gente usa esse texto para tentar justificar o seu pecado ou a sua fraqueza. Mas quando a gente volta para o capítulo 6, a gente começa a entender que Paulo não está falando que o crente pode pecar. Não é uma autorização. Eu gosto sempre de dizer que a graça não é uma autorização para pecar. Calma, você vai entender melhor o que é graça nesse vídeo. Paulo é alguém que se considerava morto para o pecado. E a primeira coisa que eu quero falar hoje é: você está morto para o pecado. Entenda isso. A única forma de se libertar de você mesmo é entendendo que você está morto para o pecado. Paulo vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, isso é, na prática? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Antes de Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecado. A gente não conseguia buscar a Deus, agradar a Deus, porque a gente estava morto, espiritualmente falando. O pecado abundava em nossas vidas. Isso é, o pecado nos dominava.
éramos controlados pela velha natureza. Provavelmente você já foi confrontado por alguém que não é crente em dizer assim: você é tão jovem, está perdendo a sua juventude. Poderia aproveitar a sua liberdade. Você está perdendo tempo na igreja. Quando eu ouço essas coisas, eu já ouvi muito isso. Eu penso assim: quem é livre de nós dois? Porque se eu quiser beber, eu bebo. E se eu não quiser beber, eu não bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. E se eu não quiser fumar, eu não fumo. Porque eu não sou preso ao vício. Jesus me libertou. Agora, você que diz que é livre, você não tem escolha. Você tem que beber, tem que fumar, tem que se drogar, tem que ir para as festas para encontrar sentido e felicidade para você. Eu não. Eu já encontrei. E hoje, pecar para mim é uma escolha. Eu não sou mais dominado pelo pecado. Eu não sou mais controlado pela minha velha natureza, porque Jesus me libertou. Então eu acho que você está enganado. Eu sou livre e você que não conhece a Jesus ainda está preso. Porque nós estamos presos, dominados pelo pecado, até que Jesus nos liberte. Paulo tinha muito bem isso cravado em seu coração, que Paulo ele foi liberto do pecado. Então, a partir de agora, ele era um homem que se considerava morto para o pecado. Morto não sente cheiro, morto não tem fome, morto não tem sede. Ele está morto. Assim, Paulo se via. Como eu, que estou morto para o pecado, vou voltar a pecar. Depois de conhecer a Jesus, morremos para o pecado e vivemos para Deus. Entenda. Morto para Deus, vivo para o pecado. Vivo para Deus, morto para o pecado. Se você agrada a Deus, você está morto para o pecado. Se você está satisfazendo a tua velha natureza, você está morto para Deus e vivo para o pecado. Mas todo aquele que teve encontro com Jesus, ele é liberto do pecado. E agora ele está vivo para Deus, isso é, ele agrada a Deus e ele rejeita o pecado. Lembre-se, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No verso 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo está falando no capítulo 5, que aonde abundou o pecado, isso é, qualquer pecado que você tenha cometido no passado, o sangue de Jesus pode te purificar. Não existe nenhum pecado que a graça ou que o sangue de Jesus não possa te libertar e te purificar. O próprio Jesus disse: o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer outro pecado, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está falando quando a gente não conhecia Jesus, a gente vivia no pecado e o pecado abundou em nossas vidas. Mas após conhecer Jesus, a graça superabundou em nós. Você não deve mais nada ao diabo. Jesus te libertou, você é livre, você não deve mais nada. Não deixe que o diabo te acuse de um pecado que Deus já te perdoou. Aleluia! Paulo disse: nós que estamos mortos para o pecado, como, pois, viveremos nele ainda? Não tem como. Se a gente foi liberto por Jesus, se nós fomos salvos pelo Senhor Jesus, o pecado já não mais nos controla, já não mais domina. A gente não pode mais voltar para o pecado, porque o Senhor nos deu vida. A gente está morto para o pecado. Nossa velha natureza foi crucificado com Cristo. O pecado não tem mais poder sobre nós. A cruz de Cristo nos liberta de todo pecado. Paulo era um homem que tinha isso muito bem claro na sua mente. Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo se considerava um homem morto para o pecado. Ele estava crucificado com Cristo. É esse o sentimento que você deve ter.
Estamos crucificados com Cristo. Isso é, não desça da cruz. Você está morto para o pecado. Você deve estar sempre crucificado. É por isso que Paulo sempre dizia: eu esmurro o meu corpo, para que eu pregando a vocês não venha a ficar. Quer dizer, eu subjugo a minha vontade, a minha carne, a minha velha natureza, para que ela não me domine. E eu pregando para vocês, fique quando Jesus vir buscar a sua igreja. Nós precisamos controlar nossa carne, nossa velha natureza, matá-la, para que ela não nos domine. Paulo está dizendo: você não é mais escravo do pecado. Veja, capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá mais domínio sobre nós, porque agora nós somos de Cristo, nós somos de Jesus. Somos servos de Cristo e não mais do pecado. O verso 16 vai confirmar essa verdade. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Isso é, se eu me coloco diante do pecado como servo, ele será o meu senhor. E a Bíblia vai dizer que é para a morte. Mas se eu me coloco como servo de Deus, em obediência, a justiça se fará na minha vida. Nós não somos mais servos do pecado. Escuta isso em nome de Jesus. O crente, ele não se acorda pensando assim: hoje eu vou pecar. Pecado na vida do crente não é agenda, não é marcado, é acidente, é por falta de vigilância, mas não intencional. Alguma coisa que ele faz porque quer fazer, mas acontece sem ele perceber por causa que não vigiou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você caiu, pecou, Jesus disse assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecados, tende um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Levante-se, porque a obra do Senhor não acabou na tua vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer através de você. Se arrependa, confesse, deixe e corra para os pés do Senhor Jesus. Lembra que eu falei que a graça não é uma autorização para pecar? Então o que é a graça, Diego? A graça nos capacita a vencer o pecado. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. É possível vencer o pecado. E é a graça de Deus que nos capacita a vencer o pecado. Você sabia que é impossível viver em santidade? Para nós humanos, não é possível. A gente peca no pensar, no falar, no olhar. A gente em todo momento está pecando. Mas a graça de Deus nos capacita a vencer o pecado. Porque é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Então, o sacrifício de Jesus, a justiça de Deus, nos justifica, nos purifica e nos capacita a viver de modo digno da nossa salvação. Segunda coisa que eu quero falar para você nesse momento. Estamos vivendo uma verdadeira batalha. Quando Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, a lei do pecado habita na minha carne, mas o meu homem interior ama a lei do Senhor. Paulo está trazendo uma revelação poderosa. Paulo está dizendo que existe uma batalha, até mesmo para nós que somos servos de Deus. Quando a gente tem um encontro com Cristo, o pecado não mais nos domina, mas a velha natureza ainda está dentro de nós. Paulo disse que ele ama o Senhor, ama a lei do Senhor, mas ele descobriu na carne dele outra lei, a lei do pecado. Paulo não está justificando o pecado, pois ele mesmo vivia uma vida crucificada. Em Romanos 7, 22, ele diz assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, Paulo tinha prazer na lei de Deus, como eu disse, ele amava a Deus. Só que ele percebeu,
Nos membros dele, outra lei, que é o verso 23, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Essa batalha, irmão, todo crente passa, todo crente enfrenta. Quantas vezes a gente ora e diz assim, Senhor, eu não vou fazer mais aquilo. Senhor, me dá graça, me ajuda. E você passa uma semana, não faz, passa um mês, não faz, e quando menos espera, cai naquele pecado novamente. Isso porque, com o teu homem interior, isso é, o teu espírito, você ama a Deus, ama a sua palavra, mas na lei do pecado habita ainda em você, isso é, a velha natureza. Ela vai te tentar, ela vai tentar te atrair para o pecado. Então, por isso que a gente precisa entender que com entendimento a gente serve a Deus. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só é possível ser inconformado com este mundo, isso é, não se conformar, se tivermos a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, é necessário ter uma mente bíblica, uma mente repleta da palavra de Deus. Nosso livro de cabeceira, ao acordar, ao passar nosso dia, a gente lê a palavra, antes de dormir, lê a palavra, para que a palavra de Deus esteja em nossa mente, para que a gente possa ter a mente de Cristo e não se conformar com este mundo. É por isso que Paulo disse, com entendimento, sirvo a Deus. Paulo sabia que a palavra de Deus era a verdade, era o melhor para ele. Paulo tinha uma mente transformada pelo Espírito Santo. Isso é, ter uma mente transformada pelo Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente quer ser cheio do Espírito Santo e não entende o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida dominada pelo Espírito Santo. Falar em línguas é bom, profetizar é bom, fluir nos dons é maravilhoso. Só que melhor ainda é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é, ter uma vida controlada pelo Espírito de Deus. Nesse texto onde Paulo fala que o bem que ele quer fazer ele não consegue, Paulo está se referindo à luta do cristão para viver um viver santo. Não se conformar com o pecado. Paulo está dizendo, eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo, porque bem nenhum habita em minha carne. Bem nenhum habita em mim. Eu não consigo fazer o bem. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Alguém que peca voluntariamente não está fazendo o que odeia, mas está fazendo o que aprova. Veja, Paulo está dizendo que o mal que ele não quer fazer, ele faz. Paulo não tem prazer no pecado. O pecado não pode dar prazer ao crente. O pecado entristece o coração do crente verdadeiro, porque o pecado entristece a Deus. O pecado afasta o crente de Deus. Então, se o pecado entristece a Deus, deve entristecer o meu coração também. Observe que alguém que peca voluntariamente, isso é agendado, ele quer pecar. Propositalmente, ele quer pecar. Ele não odeia o pecado. Ele anda assim com o pecado, juntinho. Porque se ele odiasse o pecado, ele não pecaria voluntariamente, propositalmente. Eu quero pecar. O crente não deve acordar com vontade de pecar. O crente deve acordar com vontade de buscar a Deus. Mas, pastor, e se eu tiver vontade de pecar? Corra para os pés do Senhor e Deus te libertará em nome de Jesus. Se você está lutando contra a tua velha natureza, está sendo tentado de todas as formas, e você vem lutando, eu tenho uma palavra para você. Tiago, capítulo 1, o verso 14 e 15 diz assim, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está sendo tentado, você que tem fortes desejos carnais, e você tem lutado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Pecado
só gera morte quando você pratica. Mas enquanto você está lutando contra o pecado, é sinal que você é nova criatura, que você não tem mais prazer no pecado. Então continue lutando, não ceda em nome de Jesus. Não ceda, lute, porque Deus vai te dar graça para você vencer. O Senhor vai te dar força para que você consiga suportar essa tentação. É como Tiago disse, o pecado só gera morte quando ele é consumado. E nós somos tentados quando somos atraídos. A gente só vai ser tentado por alguma coisa que a gente gosta. A gente não é tentado em alguma coisa que a gente não gosta. E ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E o pecado só gera morte quando ele é consumado. Enquanto estamos lutando, Deus está nos dando força para vencer em nome de Jesus. Paulo, nesse capítulo 7 de Romanos, versículo 19 e 20, ele não está falando do pecado voluntário, intencional, mas sobre o pecado presente na velha natureza. Você é crente, você é salvo, mas a velha natureza ainda habita em você, ainda habita em mim. Paulo está se referindo às tentações que o cristão enfrenta enquanto está nesse mundo. Deixa eu te dizer uma verdade. Enquanto você estiver nesse mundo, você será tentado. Eu ouvi um testemunho de um jovem que entrou no seminário e tinha um pastor de joelho na sala do seminário. Ele tinha mais ou menos 75 anos. Ele estava de joelho. E a oração dele era: Senhor, perdoa a minha lascívia. Não permita, Senhor, que ela me domine. Me dá graça. Me ajuda a suportar e a vencer. E aquele jovem disse: meu Deus, como é que esse homem santo, piedoso, um homem crente, 75 anos, ainda luta contra a tentação? É porque enquanto estivermos nesse mundo, nós seremos tentados. Mas ser tentado não é uma vergonha. Ser tentado não é motivo para que a gente se afaste de Deus. Pelo contrário, enquanto estamos sendo tentados, nós estamos mostrando: Senhor, eu te amo, eu quero vencer, me dá graça, me ajuda. E o Senhor intervém e vai lutar essa nossa batalha para que a gente vença ela em nome de Jesus. Não existe nada de bom em minha carne. Nossa velha natureza sempre desejará aquilo que não agrada a Deus. Paulo ele chega ao ponto, irmão, de confessar, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Já estou partindo para o final. Quer vencer o pecado? Quer vencer a velha natureza? Reconheça que em você não habita bem algum. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você é fraco, que você é pobre, que você é miserável. E o Senhor te ajudará, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo reconhece que na carne dele não habita bem algum. A velha natureza, o pecado que habita em nós, tentará de todas as formas nos afastar de Deus. Reconheça que sozinho é impossível e confesse diante de Deus as suas falhas e os seus pecados. Paulo ele reconhece: bem em mim não habita, não há bem nenhum em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo reconhece que ele precisa de Deus. Verso 24 do capítulo 7, Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava angustiado, porque o pecado deve angustiar o crente. O pecado deve entristecer. O pecado não deve trazer alegria, felicidade para mim e para você, mas deve causar em nós agonia, tristeza, a ponto de dizer como Paulo: miserável homem que sou, porque eu vejo que em mim ainda há tentação, a velha natureza está viva, miserável homem que sou. É nesse momento que a gente precisa entender que a única forma de vencer o pecado é estando na presença de Deus, é permanecendo diante de Deus. Se você está sendo tentado, se por acaso você caiu no pecado e o diabo vem te acusando, a única forma de vencer é permanecendo
na presença de Deus. Não caia na mentira do diabo de sair da igreja, de fugir, de se esconder. Pelo contrário, se exponha diante de Deus e permita que o Deus de amor te limpe, te fortaleça. Veja o que é que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já não tem mais nenhuma condenação para quem anda, para quem está em Cristo Jesus. Se você permanecer em Cristo, não haverá condenação contra você. Mas se você sair, você já estará condenado. Por isso que eu digo para você, quer vencer o pecado? Quer vencer a tentação? Permaneça em Cristo. Permaneça na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. Se esse vídeo trouxe edificação para você, compartilha com teus amigos. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Deixa aqui um comentário para a gente, falando que foi abençoado. Isso é muito bom, esse feedback. Alegra nosso coração e nos impulsiona a gravar mais vídeos. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui em nome de Jesus. Tchau e até o próximo vídeo.